Ai! E mãe? E mãe? E aí, minha mãe foi e levantou o colchão para arrumar alguma coisa, ver alguma coisa, ou foi a babá que levantou para arrumar e chamou Dona Baby, vem aqui. E encontrou essas revistas embaixo, escondidas embaixo do colchão. E a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito inteligente, né? Ela sempre teve uma forma muito didática de ensinar coisas difíceis. E eu considero ela uma ótima mãe nesse sentido, porque ela é diferenciada da maioria, ela pegava uma situação complicada e ela conseguia, né? E qualquer situação ela conseguiria sair muito rápido, sem ficar constrangida, porque ela foi de uma geração onde tudo era muito proibido. Então ela fez essa rota de comigo eu quero ser diferente, com os meus filhos eu quero ser diferente, eu quero ser mais liberal e tal. E ela, em vez de chamar meu irmão, botar de castigo, brigar, falar um monte, passar um sermão para ele, qualquer outra mãe talvez ou não falasse nada, por não saber como lidar, ou botasse de castigo, fizesse alguma coisa desse tipo, punição, né? Eu não estou condenando quem faz assim, mas eu estou mostrando como ela foi sábia. Ela chamou meu irmão, ela reuniu as revistas, chamou meu irmão e, né, um dos meus irmãos, e sentou do lado dela. E ele, quando viu ela sentada na cama com aquelas revistas, ele já ficou pálido, né? Eu vou morrer! E aí ela sentou e começou a folhear, né? Vou aproveitar aqui o meu livro Defraudação Emocional, que eu trouxe de presente para ele, já fazendo uma propaganda. Mas ela começou a folhear a revista. E ela, filho, eu quero ver o que você acha de interessante nessa revista. Ele ficou todo Vamos constrangido. assistir juntos, vamos ver juntos, né? E ele roxo, né? Era um pré-adolescente. Então, ela foi vendo e vendo as cenas, eram revistas com imagens e tal, séries e tal, historinhas sexuais. E ele pensando que era melhor apanhar da mãe, né? Ele era Naquele momento. provavelmente. Só que nessa, ela começa a falar para ele, olha, o que você acha disso? Nossa, bonito o corpo dessa mulher, né? Nossa. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Meu Deus, que posição é essa? Meu Deus. E fazer comentários. Até que ela chegou um momento e falou para ele, você gostaria de ver a sua mãe numa revista dessa? Eu não estou suportando mais. Aí ele travou, ele falou, não, de jeito nenhum. Aí ela falou para ele, filho, a sua mãe também tem peito, também tem vagina, também tem bumbum. Eu tenho vergonha de falar isso. Você não acha que você está olhando para isso aqui, vendo isso aqui, você está tendo um olhar diferente, que você nunca ia querer que eu estivesse aqui? Poxa, eu tenho certeza que o rapaz aprendeu essa dura lição da pior forma. E olha que a pastora aí falou que a mãe dela é muito inteligente e sabia lidar com várias situações sem constrangimento. Imagina se fosse com constrangimento. Precisar disso? Pelo amor de Deus. Eu mesmo já passei por essa situação 2 vezes. Uma vez, eu até contei esse episódio em um vídeo passado que eu fiz, foi que quando eu tinha ali pelos meus 10, 12 anos, eu morava com a minha avó e com a minha mãe. E na casa que a gente morava, quando chovia, geralmente dava enchente e a casa ficava completamente alagada. E nessa época eu tinha 2 revistas. Uma era de uma pessoa desconhecida e a outra era um clássico da Débora Seco. Tem algumas fotos que ela tá com um chapéu cor-de-rosa de cowboy. E aquela revista tinha um valor sentimental pra mim, senhores. Foi ali que eu comecei a tomar conhecimento do que era uma xananaia. Pra mim era tudo muito nebuloso. Logicamente não tinha internet naquele tempo. Geralmente nas revistas Playboy as fotos eram extremamente migueladas. Era sempre na sombra ou com a madame tampando com a mão, ou em alguns casos as guerreiras já deixavam estrategicamente crescer uma tucha de cabelo ali naquela região de forma a tampar o que interessa, ou seja, mostrava mas não mostrava, entendeu? Não era nada muito explícito igual foi nessa situação aí com a mãe da pastora, e como eu tava falando, eu não tinha a menor privacidade e eu guardava essa revista no forro da casa, até que um dia caiu uma tempestade e logicamente a minha casa começou a dar enchente e tava lá eu, minha avó e minha mãe colocando os móveis pra cima pra não estragar e
de repente, quando a gente menos esperava, passou a revista da Débora Seco aberta, boiando suavemente ali entre nós. Naquele momento, todos ficaram em silêncio, principalmente eu, né? Mas todo mundo ali sabia que significava, aquela revista era minha, não tinha outro lugar para ter surgido aquilo, mas passou batido. Graças a Deus, ninguém falou nada. Eu lembro que a minha avó deu um migué depois, foi atrás da revista e aquela foi a última vez que eu vi Débora Seco. E outra ocasião que aconteceu isso foi quando eu tinha ali por volta dos 15, 16 anos. Nessa época, a gente estava vivendo a era de ouro dos DVDs piratas de barraquinha, era 4x10, e foi justamente nesse período também que estava no auge os filmes da Vivi Fernandes, clássico. Eu lembro que os meus preferidos era, além da Vivi Fernandes, também tinha os da Vivi Brunieri, a ex-Ronaldinha que agora se tornou pastora. E eu, como sabia que a minha avó não podia ver aquilo de jeito nenhum, eu escondia aqueles DVDs dentro de outro pacotinho de filme normal. Eu jogava fora aquelas capas esculhambadas das brasileirinhas e eu pensava que eu fizesse isso, não haveria motivos para preocupação. Minha avó nem gostava de assistir filme, mas infelizmente não sei como, mas descobriram. Teve um dia que eu cheguei da escola e os DVDs sumiram misteriosamente. Eu acho que foi alguém que caguetou, meu tio, por exemplo, deve ter visto que alguma coisa errada não estava certa. E a minha avó, se for ver, ela soube agir com elegância. Ela simplesmente sumiu com os DVDs sem falar absolutamente nada. Precisa falar alguma coisa? Já não tá bem claro ali? Eu acho que essa é a atitude ideal a se tomar. E se for ver, também não tem nada de errado. Tá certo que é uma coisa nada cristã, né? Você ter uma coleção de DVD desse tipo, mas a gente sabe que isso aí faz parte do desenvolvimento do homem. Eu queria saber como é que é, senhores. Já que eu nunca tinha visto a cor pessoalmente, eu gostaria de me informar o máximo possível para quando chegasse a minha vez, eu não passasse vergonha. Como nunca ninguém conversou comigo sobre esses assuntos, até porque, como eu falei, eu morava com a minha mãe e com a minha avó, e durante uma época só com a minha avó, ela nunca teve esse tipo de conversa comigo, graças a Deus, de como eu deveria proceder quando chegasse a minha vez de ensalsichar alguém, e eu fui aprender esse tipo de coisa da forma mais sem vergonha possível, vendo a rapaziada esculhambar Vivi Fernandes quando ela tava no auge. E eu olhava aquilo e pensava, então é assim? Em determinado momento, então, eu tenho que proferir alguns xingamentos? Deixa comigo, então. E eu só armazenando informação, só registrando, senhores, o que eu deveria fazer quando finalmente chegasse a minha vez, e demorou bastante, viu? Eu só fui ter a oportunidade de finalmente saber como é que é esse negócio quando eu já tinha 19 anos e foi com a doidinha da rua ainda. Foi ali que eu fui perceber que na minha vez não teve nada nem parecido com o que era nos filmes da Vivi Fernandes. A gente sabe que a primeira vez é tudo muito confuso, eu não sabia direito como agir, qual expressão facial eu deveria fazer na hora que eu tivesse com sangue nos olhos, e eu só fui me desenvolver mesmo nessa área muito tempo depois. Agora, já nesse caso aí que a pastora Sarah Shiva contou do irmão dela, isso aí poderia facilmente traumatizar qualquer homem. O cara, quando ele vê esse tipo de revista, a última coisa que ele quer é imaginar a mamãe fazendo aquele tipo de coisa. E se a mãe da pastora teve esse tipo de atitude, ela, além de ter deixado o rapaz extremamente constrangido, provavelmente também ela plantou uma semente ali no cara, deixou a entender que aquele tipo de coisa é errado. E aí eu já não concordo. É diferente, por exemplo, se os pais estão ali mexendo nas coisas dos filhos e de repente acham uma substância ilícita. Aí sim, isso é um problema. Agora, nesse caso, que provavelmente era um adolescente ainda vendo esse tipo de coisa, pra mim isso é completamente natural e os pais devem fazer uma vista grossa. Deixa. Não deixando no lugar exposto, arreganhado pra todo mundo ver, não tem problema. Nesse caso que ela contou, eu acho que foi muito mais constrangedor, porque não era uma simples Playboy, era uma revista onde tinha fotos em salsichantes, e se mamãe porventura fizesse a mesma coisa que a mãe da pastora fez, eu provavelmente ia ficar traumatizado. Quando você faz isso com um adolescente, você tá pegando ele na fraqueza. Nessa época, geralmente, o cara é a fera enjaulada, ele tá com toda a disposição do mundo, e se a mãe dele coloca ele numa situação tão embaraçosa assim, o cara pode acabar reprimindo esse desejo que ele tem, e no final, quando ele virar adulto, esse cara pode se tornar alguém que não é chegado. E tudo culpa da mãe. Eu acho que esse tipo de problema não acontece com tanta frequência hoje em dia, porque com o advento da tecnologia, temos os Xavier Vídeos aí à disposição de qualquer um. Aí facilitou pra rapaziada, né? Mas antigamente não, senhores. Se você adquirisse um material desse, depois você nunca mais ficava em paz. Eu mesmo sempre ficava preocupado que alguém poderia achar minhas coisas a qualquer momento e sempre achava.
achavam. É muito mais fácil permitir que o adolescente veja aquilo lá por conta própria pra ele tentar entender como que funciona o negócio. Pra mim, isso ainda continua muito melhor do que mamãe, por exemplo, ter que me explicar o que eu teria que fazer na hora da ensalsichada. Não precisa explicar não. Ou eu descubro sozinho ou é nada. Por outro lado, também não era fácil, né? Porque a consciência vivia pesada. Eu nem gostava de sair de casa, porque eu sabia que a minha avó ia mexer nas minhas coisas e os meus filmes de Vivi Fernandes viviam sobre constante risco de desaparecimento. Mas tudo bem, senhores. Se for ver, eu consegui superar isso. Já consegui também perdoar minha família por ter dado fim na minha coleção tão preciosa. E se a gente for ver certinho mesmo, não há motivos para preocupação. Aqueles filmes da Vivi Fernandes, por exemplo, era de péssima qualidade. Eu só tenho essa memória afetiva por causa da nostalgia mesmo. Agora, se você for colocar os vídeos da Vivi Fernandes para assistir hoje em dia, dá a impressão que foi filmada pela TechPix. Péssima qualidade. Vivi Fernandes não era muito convincente na sua atuação, parecia que não estava fazendo muita questão, mas que a rapaziada cumpriu seu papel com louvor ali na situação. Sobre isso não resta dúvida. Tanto que a Vivi é conhecida até hoje por causa desses feitos aí no cinema que ela teve no começo dos anos 2000. Mas claro também que nem tudo são boas memórias. Eu lembro que nessa época também, eu só de curiosidade, um dia resolvi comprar um DVD da grande cantora Gretchen, quando ela fez uma produção de baixíssimo orçamento junto com a Brasileirinhas. Eu lembro que na época ela só aceitou fazer esse filme porque era com o namorado dela, e é muito cristão da parte da Gretchen, né? Vai gravar um filme esculhambado? Tudo bem, mas tem que ser com o namorado, tudo certinho, nada de exaltações. Nesse filme da Gretchen, ela não fica em nenhum momento em alguma posição constrangedora ou muito desafiadora em respeito à trajetória artística dela, mas o problema desse filme são as microexpressões da grande cantora Gretchen, pelo amor de Deus. Não dá pra saber ao certo se ela tá sentindo satisfação ou dor ou coisa parecida, porque ela fazia uma cara indecifrável. E além disso também, seguindo o padrão da Brasileirinhas, aquele filme é claramente de baixíssimo orçamento. E eu exijo explicações, a grande cantora Gretchen merecia um investimento melhor. Dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você já passou por alguma situação parecida como essa, se algum ente querido seu já encontrou esse tipo de material entre os seus pertences quando você ainda era criança. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Master Chagas Júnior, Vivi Fernandes no auge, sendo esculhambada amorosamente pela rapaziada, bolivariano desbeiçado emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!